Olá, vamos à resolução de mais um exercício, certo, do Huxley. O problema em questão é o 352, que basicamente pede para encontrar o maior divisor em comum, certo, de forma recursiva. Então, vamos ver rapidamente aqui a descrição. É que dois números naturais sempre têm, certo, divisores em comum. Por exemplo, os divisores em comum dos números 12 e 18 são 1, 2, 3 e 6. Dentre esses, o 6 é o maior. Então, diz, né, que o 6 é o maior divisor em comum do 12 e do 18. E isso pode ser indicado na forma dessa função GCD, certo? Que recebe esses dois parâmetros 12 e 18 e retorna o valor 6 como resultado, certo? Então, o problema pede para criar uma função recursiva que vai encontrar o maior divisor comum, certo? De dois números inteiros. Então, a entrada do problema vai ser justamente esses dois números e a saída vai ser um inteiro positivo, certo? Que vai ser justamente esse maior divisor em comum. Então, olhando aqui para essa solução, vamos visualizar por partes, né? Então, olhando aqui para a função main, nós temos que a função relativamente simples, certo? Então, nós temos a declaração de três variáveis, n1 e n2, que vão representar os números de entrada. Uma terceira variável que eu estou chamando de min, certo? Eu vou explicar daqui a pouco. Então, o primeiro momento, fazer a leitura desses dois números inteiros, que vão ser os dados de entrada, utilizando o scanf. E depois, utilizando aqui um if-else para verificar qual desses dois números é o menor deles. E em seguida, estou utilizando o printf para exibir um número inteiro, né, como saída no terminal, certo? No console. E o número que vai ser exibido vai ser justamente o retorno dessa função que eu estou chamando de GDC e estou passando três parâmetros de entrada para essa função, que são o N1, o N2, os dois números de entrada, e o min também, que representa o menor valor entre eles dois, certo? E aí, como é que essa função GCD está sendo, o que é que ela está fazendo, né, propriamente dito? Então, olhando aqui para esse código, percebam que essa função GCD, ela recebe esses três valores inteiros, né, N1, N2, N3 e min, perdão. E o que é que ela faz? Primeiro momento, ela verifica se o número 1 e o número 2 são divisíveis pelo min, certo? Ou seja, se o resto da divisão do número 1 pelo min e do número 2 pelo min é igual a zero. Se sim, já retorna esse valor armazenado no min como sendo o maior divisor em comum, certo? Isso poderia representado, né, numa situação, por exemplo, em que a gente tem valores como 100 e 20. Então, o valor 20, ele é o menor valor dos dois, certo? Então, aqui seria passado o 100, o 20 e o 20. E nesse primeiro if, né, nós teríamos esse caso do 100 sendo divisível pelo 20 e do 20 sendo divisível pelo 20 também. Então, nesse caso, o 20, para esse primeiro exemplo, né, seria o maior divisor em comum desses dois números. Se não, né, caso os dois números não forem divisíveis pelo valor armazenado em min, então primeiro verifica-se se esse min ele é maior do que 1, certo? Se ele for maior do que 1, então basta fazer a chamada recursiva novamente, passando N1, N2 e agora passando min menos 1, porque a gente quer avaliar, né, nessa faixa de valores do menor valor até o número 1, certo? Então, se esse valor armazenado em min for maior do que 1, faz novamente essa chamada recursiva. Se não, se o min for 1, então o retorno nesse caso vai ser o próprio número 1. Que nesse caso a gente pode ter
exemplos que o único, né, divisor em comum vai ser o próprio 1. Então percebam que nós temos, né, essa função sendo definida de forma recursiva e que na verdade o intervalo de valores ele vai diminuindo à medida que a gente vai passando valores diferentes do min, né, que é justamente o divisor em comum que a gente quer encontrar e quer encontrar o maior deles. O primeiro caso possível para um número ser o maior divisor em comum é o menor número entre os dois números, certo? Então, se a gente tem dois números e, e o primeiro possível caso para a gente ter o maior divisor em comum é o menor número, né, desses dois números. Então, se isso não for verdade, então basta ir decrementando esse menor número até o caso base, que seria o número igual a 1. Então, para todo valor de μ, verifica-se se os dois números são divisíveis por ele. Se sim, já é possível retornar esse valor. Se não, aí verifica-se se o número ainda é diferente de 1, e nesse caso basta decrementar o valor do μ, e caso contrário, é porque o μ já chegou ao número 1, que é o caso base da recursão, e já é possível parar porque o número 1 ele vai ser o único e maior divisor em comum desses dois números informados, certo? N1 e N2. Então esse código compila, certo? Com sucesso. Vou executar aqui só para a gente verificar, vou informar o número 20 e o número 100. Então, nesse caso, o próprio número 20 já é o maior divisor em comum, certo? Do 100 e do 20. Vou informar números diferentes aqui também. Então, 100 e o valor 5 e o valor 15, perdão. Então, o 5 é o maior divisor em comum entre eles, certo? Então, percebam que para esse caso, o min ele vai começar com o valor 15. E nesse caso, como o 100 e o 15 não são divisíveis pelo 15, né, simultaneamente, então o valor do min, que começa em 15, ele vai sendo decrementado até chegar ao valor 5, que é o maior valor possível dentro desse intervalo de 15 a 1 de um número que é divisor, né, dos dois números N1 e N2, certo? Então esse processo ele vai se repetindo até que se encontre um número que é divisor, né, dos números N1 e N2. Então essa submissão já havia feito, certo? O código é o mesmo. Então o problema foi resolvido com sucesso. Espero que tenha ficado claro esse exemplo e até os próximos exercícios, certo? Tchau, tchau.